Muito bem, terça-feira de manhã, né? Normalmente eu faço meus vídeos à tarde, mas ontem a gente teve, eu tive, né, um retorno ao médico que estava aguardando algum tempo, com a quarentena aí, atrasou tudo, então eu não podia perder a oportunidade de voltar, era importante para mim fazer esse retorno. Bom, hoje vamos tentar dar uma olhada aqui nas coisas que estão acontecendo. Às 13 horas a gente tem o relatório do USDA, né? É um relatório importante, porque é um relatório de demanda e espera-se que tenha um aumento de estoque, uma diminuição na demanda, né? Devido à retração que o coronavírus está ocasionando nos Estados Unidos. Já teve um impacto grande nesse período, então provavelmente as perspectivas sejam de aumento. Se vier acima do que o mercado está esperando, os estoques, os preços devem despencar lá nos Estados Unidos. Se vier abaixo, os preços podem subir nos Estados Unidos, né? Ou vier em linha, não vai ter, pode já estar, pode ser uma correção, porque ele pode estar precificado lá nos Estados Unidos por uma posição melhor ou pior. Mas, na minha experiência, o que a gente enxerga é que normalmente o mercado reage ao contrário do que vem. Ele se defende, vamos dizer. Então o mercado saiu de 310 para 320 então eu acredito que vem um estoque maior, ele acaba corrigindo de novo lá para casa dos 300 de novo. Teve muito próximo do 300, né, esses dias para trás. Então a gente enxerga que, na minha experiência, de que a tendência é que vem um estoque maior e ele acaba corrigindo, né? Esses são os efeitos do mercado que a gente vem observando há anos, né? Então a gente percebe que isso acontece na maioria das vezes, não é uma regra. Na maioria das vezes a correção ela acontece ao contrário antes, né? Vocês já perceberam quando acho que teve o Itaú no início do ano, se eu não me engano, enfim, quando ele soltou um balanço fantástico, né? E o preço das ações despencaram violentamente. Foi precificando e corrigiu. Então acontece isso, né? É um efeito de mercado, e acontece isso também antes desses relatórios desses bastante importantes, que daqui para frente vão começar a balizar, né, os preços das commodities, né? E a gente sabe que, né, Luciana, lembra? Aqueles movimentos violentíssimos, né, que podem vir a ocorrer. Hoje, vamos ver como isso vai se comportar. Saiu a Conab hoje de manhã, coloquei ali no nosso grupo de Telegram, que por sinal está um grupo bastante musculoso, né, já superou os 1000 há algum tempo e se mantém crescendo e com muita informação boa, né? A gente teve bastante informação boa, todo mundo tem colocado aí cada vez mais informações. Esse é o nosso grupo, né? Um grupo bastante grande, e aí cada vez está maior essas informações. Eu coloquei aqui um resumo só do milho, né? O Doni também colocou aqui as estimativas para o USDA. Eu coloquei o horário, né, do USDA aqui, que vai sair. Esse é o que nos interessa, a produção agrícola, tá ok? O Vitor também colocou, né? O Doni, né? O Edu também colocou, muito legal aqui, né? Balança de oferta também, né? Também é do USDA. Importante a gente enxergar o que aqui, tá? O que é importante aqui? Então, essas aqui são as expectativas 2019-2020, as de abril e agora as de maio, né? O estoque inicial era calculado em 11, foi reduzido para 10.930. A produção de 101 foi aumentada para 102. Tá? A importação de 1 milhão caiu para 900. Né? Suprimento de 114, então, que vai ser a soma disso tudo. Tá? Consumo 68, aqui fica a primeira incógnita, né? Esse consumo vai se manter? Essa é a primeira questão, né? Exatamente pela retração que nós vamos ter, principalmente em maio e junho. Eu acho que esses vão ser os meses assim
que as coisas vão ficar muito patentes do que está acontecendo, principalmente esse mês de maio. Esse mês de maio me parece um mês bastante forte, um mês bastante forte em retração, né, em consumo. Talvez comecem a cair fichas das pessoas de que a situação não é bem assim. Então fica a pergunta, né? 68 milhões de toneladas de consumo vão se manter? Né? Vão se manter? Essa é uma pergunta que vai ser fundamental, né, para a gente se posicionar no milho X, por exemplo, que é novembro. Ficar de olho no CCMU, né, que espaço que ele tem para cair dentro desse quadro, porque para mim esses 68 milhões aqui de toneladas é uma incógnita hoje, sabe? É uma coisa assim que eu fico me perguntando. Vocês viram a queda de produção de frango, né? A queda foi muito forte, então a gente precisa ter essa noção de como isso vai afetar, o suíno também, como isso vai afetar. Eu já não acredito neste número, né? Eu ponho em xeque esse número. Ele já vem corrigido aqui de abril de 70 para 68, né? Então eu já ponho em xeque esse número. O número de exportação ainda também está em xeque para mim, porque tá bem que ele reduziu violentamente, né, de 2019, porque 2019 foram 41 milhões de toneladas, né? Esperava-se exatamente, a perspectiva era bem inferior a isso, né? Era uma perspectiva aí na casa no máximo de 30 e foi embora 41. Então aqueles não alteraram, né, as exportações, mas eu ainda fico em xeque em relação às exportações, se a gente vai ter condição de manter as exportações nas condições de preços atuais. Então a gente teria que ter uma correção de preço, ou o grande diferencial disso tudo, nós vamos com o dólar a R$7, 6,60, 6,80, 7, aí muda tudo, né? Quem sabe até além disso, tá certo? Então a gente tem que pensar, você está achando que eu estou falando R$7, R$8 muito um exagero? Muito bem. Quando estava 4,20 a gente não acreditava aqui em 5. Quando estava em 5 estava extremamente esticado. Agora está em 5,70, 5,80. Nossa, agora é só para baixo. Não. Se a gente fizermos uma correção da crise Lula lá atrás, tá? Quando o dólar bateu em 4,10, 4,15, né, que era nominalmente o número a ser superado, nós estamos falando numa correção aí acima de R$7 hoje, o preço do dólar. Se a gente colocar a inflação do dólar, a inflação do Brasil, fazer uma conta de chegada, quem fez essa conta não fui eu, né, mas foi nosso analista que fez essa conta, e a gente, né, não vou falar o número exato que ele passou, mas acima de R$7, entre 7 e 7,30 pode ser esse número hoje. Então a gente tem espaço para subir? Tem muito espaço para subir. Já subiu muito? Subiu muito rápido, 45% esse ano subiu. Outro fator que ele comentou foi que a moeda que mais desvalorizou no mundo, ou melhor, no submundo, né, porque nós somos do submundo, nós somos os emergentes, é a brasileira, mais do que os argentinos que estão em default. O argentino não paga a conta e não sei o que, a moeda deles vale mais do que a nossa. Mas não vou entrar nessa parte porque fica complicado. O que é importante a gente enxergar aqui é exatamente essa situação de que esse número também pode ser pequeno, caso a gente continue com esse caminho do dólar morra acima, né? Ou ele pode ser tá superestimado, porque os nossos preços não são hoje, conseguem concorrer lá fora. Então fica bastante importante aqui mostrar que existe uma folga maior em relação aos estoques, né? A gente tinha uma projeção de estoque de 9 milhões, foi para 11, que melhorou bastante, né? Ainda inferior a 2018, mas já acima de 2019, que esse estoque apertado que está sustentando o preço neste momento, né?
Então eu acho que isso fica bem importante de enxergar, né? Tenho agradecer o Edu, né? Edu colocou essa tabelinha aí, entre outras tantas, né? Então fica aqui muito legal aqui. Agora já colocaram quase o PDF inteiro aqui. Tá? Mas muito legal porque o nosso grupo, né, tá muito bom. Não tem mais bate-boca, diz que diz, nada. Que a gente só soma, né? 1049 no momento. Então isso está muito legal. E eu fico muito feliz porque é um grupo que nasceu aí com 10, 12 pessoas e agora está com 1049 pessoas e o nível cada vez melhor, né? E pessoas entram querendo saber, querendo se informar como funciona, troca ideia, a gente coloca gráfico lá, coloca informações do mercado físico. É importante o fundamento, né? Bastante importante o fundamento. Bom, então vamos voltar. Eu acho que ficou aí bem legal, né, o que a gente está falando aí em relação ao milho, né? Já falamos do dólar. Tá chovendo nesse momento aqui, uma chuva boa, né? Amanheceu nublado, tá frio, não muito frio, mas tá frio, e veio a chuva, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Essa é das 10h50, né? Então esse aqui tem que tirar 3, né? Não é mas não, pera aí, vamos por aqui, ó. Tá? Muito bem. Sempre 3 horas a menos, né? A gente tem que pensar o TC, o horário mundial. Então tá aqui o movimento da chuva, né? Já oeste de São Paulo, Paraná, Londrina aqui, né? Dourados está mais ou menos por aqui. Tá certo? Então essa é a região que mais tem sofrido com a seca, né? Principalmente o Rio Grande do Sul. Mas hoje entrou, né? Tá chovendo nesse momento aqui, como vocês podem ver aqui pelo satélite, né? Eu gostaria que tivesse uma 10, 11, 12, 13, né? A gente teria que ter aqui das 13 horas. Então, há meia hora atrás essa imagem. E essa previsão de chuva, ela continua aqui, pelo menos na nossa região. Essa aqui continua por mais 2 dias. Então uma chuva mansa, está caindo agora, molhando bem, né? Aquela chuva que o produtor gosta, que não é aquela chuva que cai e escorre, uma chuva mansa. E esse núcleo aqui é um núcleo bastante importante, né? Porque esse núcleo é um núcleo que pode avançar aqui em toda essa região e molhar, né, quebrar essa seca que vem acontecendo aqui. Já teve algumas chuvas no Paraná bastante interessantes em algumas regiões, mas ela não foi uniforme. E a previsão até sexta-feira é que essas chuvas fiquem uniformes. Então nós passamos a ter o quê? Nós passamos a ter uma condição climática, né, muito melhor do que vinha ocorrendo. Tá? Isso é um fator de amenizar os prejuízos. E isso é um fator de melhorar, né, a produtividade dos milhos mais novos e pelo menos estancar o prejuízo nos milhos atuais, e isso pode trazer um reflexo mais adiante. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então no dólar, né? Esse é o dólar semanal, né? O dólar semanal tá pesando agora, né? Deu uma pesada, mas ele tem muito espaço para subir. Talvez primeiro ele passe aí por, que nem aqui, ó, ele passou 3 semanas lateralizados para depois fazer um rompimento. Aqui ele pode lateralizar de novo antes de fazer um novo rompimento. Tá? Não existe no momento condições que a gente possa dizer que vai haver uma reversão. Então isso põe em xeque o quê? Isso põe em xeque exatamente esse custo do milho, né? Ele vai cair ou não vai cair de preço, já não é só uma condição climática, o dólar pode fazer alguma diferença. CMK termina agora na sexta-feira, né? Vamos pôr aqui data, ele termina na sexta, então 13, 14 e 15 vai ser o preço médio dele. Se por acaso hoje ele começar a cair de preço, principalmente no CPEA, ele vai corrigir aqui também.
e aí se tiver umas correções mais fortes a partir de quarta-feira, que é amanhã, quinta e sexta, a gente pode ver esse milho ainda ter uma boa correção. Já vi grandes correções no milho no fechar das contas, né? Isso pode acontecer, se bem que ele teve essa recuperação, né? Tem uma recuperação expressiva nesses dias aqui, né? Em 4 dias aí ele subiu R$1,50, foi bastante. Pode voltar a esse nível aqui nesses dias? Pode, ele pode fazer isso sim, vamos esperar. CCMU, né? Hoje abriu e despencou bastante, agora tentou uma recuperação, mas está pesado de novo. Exatamente, também acredito que nessa expectativa do USDA vai influenciar sim, porque a oferta que os americanos tiverem, né, lá vai trazer uma pressão no mercado internacional, né? O mercado internacional retraído, a Ásia estava começando a retomar com fôlego, né? E de repente começou a aparecer novamente, né, uma recontaminação do Covid, e aí as coisas retraíram de novo. Por isso as bolsas hoje estavam de lado lá fora, né? Nem vi aqui como é que está, né? De lado aqui também, bastante de lado, né? Bastante consolidado aqui hoje, né? Tá muito ruim. Então, esses fatores estão dificultando a visualização de todos esses acontecimentos, né, de preço que a gente possa ver. Situação inusitada, porque nem em 1929 aconteceu isso, que foi o crash da Bolsa Americana, que trouxe uma recessão de 3 anos para o mundo inteiro. Nunca ninguém viu isso que nós estamos passando hoje, nem nessa velocidade que está acontecendo, e com um diferencial muito grande, né? Um diferencial aí que o mundo inteiro foi afetado ao mesmo tempo, né? Não foi assim, aconteceu num país e foi disseminando ao mundo, né? Ele simplesmente, em 3 meses, o mundo inteiro estava em quarentena. Isso é bastante complicado. Vai afetar também quem? Vai afetar o boi, né? O boi está passando por uma situação diferente também, né? O boi está passando por... Ontem teve esse movimento aqui, né? Movimento no fechar, o pessoal soca a bala, né? E deram uma puxada grande aí, impressionante isso. Está querendo devolver hoje e estagnou, mas os números não são bons, né? Os frigoríficos estão com escalas tranquilas. Tiver uma pressão de venda do Dia das Mães, uma reposição ontem. Vamos ver se vai ter fôlego para aguentar ficar com esses preços aí por mais um período. Essa semana é uma semana de boa definição, né? Principalmente se essas chuvas subirem, porque mas a chuva sustenta o pasto. Até pode sustentar pasto, por quanto tempo? O pasto está amadurecendo agora, mas e o friozinho que vai junto? Como é que faz, né? Então, escalas grandes. Então vamos ver se vai ter oferta de boi, né? Essa é a grande incógnita. Todo mundo fica falando, vai ter oferta de boi, não vai ter oferta de boi. O consumo cai, o consumo não cai, porque porque o cara tá pegando R$600 aí, tá comprando carne. Vamos ver, ainda estou cético em relação a isso, mas os números que ocorreram essa semana, porque você teve uma virada de mês, né? O dinheiro entrou na economia, teve aí esse ajuste de ajuda, né, de R$600, e o Dia das Mães. Então realmente teve aí um impacto bem positivo em relação a isso tudo. Agora o que nós precisamos ver, se daqui para frente vai sustentar esses preços, se realmente os frigoríficos vão tirar o pé do acelerador e no valor de compra, porque eles estão numa posição cômoda hoje em relação aos dias de abate, né? Bom, chama atenção, tem chamado a atenção dos especialistas todos aí. Deixa ele atualizar, enquanto ele está com esse azulzinho que ele não atualizou. Aí agora atualizou.
Tá? Chama atenção exatamente a posição deste boi, né? Porque ele está a 194 e o BGIK está a 196,85. Então é uma barbaridade. Tá? Aqui é safra, fundo de preço do ano. Aqui é entre safra, normalmente é o topo do preço do ano. E nós temos uma inversão de valores. Está barato para comprar esse boi? Essa é a pergunta, né? Dá vontade de comprar, né? Dá vontade de comprar, principalmente se a gente imagina que vamos ter $1 mais forte, vamos dizer assim, né? Continuar com a desvalorização do real, a possibilidade de fornecer carne para fora a gente tem, né? O rebanho brasileiro é gigantesco, o consumo interno está fraco e existe espaço sim para a gente suprir, né? O Brasil tem capacidade de suprir esse mercado internacional de carne bovina, certo? Então fica a pergunta: daria para a gente comprar este boi? Mas quanto que vai estar retraído o consumo interno em outubro? Já tem uma ala dizendo que a gente vai ter uma retomada, porque existe dinheiro na economia, né, e que essa retomada pode acontecer com uma certa velocidade. E que a gente enxerga na Bolsa hoje, né, os valores na Bolsa, né, a Bolsa está quase querendo formar um V, pode ser que a economia também forme um V, e a gente tem aí no segundo semestre um aquecimento. Isso não significa que o dólar vai parar de valorizar em relação ao real. Então fica uma pergunta interessante. Aí você fala, pô, vamos comprar uma put, uma call, tá caríssima, né? Tá inviável, aí, tá meio difícil de comprar, porque exatamente ninguém sabe o que vai ser lá na frente, e só quem vende para nós, né, uma put ou uma call, vai cobrar caro por isso. Então, enquanto a volatilidade está alta, né, a incerteza, melhor ainda, a incerteza está muito alta, o que a gente faz? Eleva os preços, né, para aceitar risco. Né? Mesma coisa de você emprestar dinheiro. Quando você empresta dinheiro, você vê quem é o teu devedor. Se ele é um cara bom, né, você cobra juros baratos. Se é um cara duvidoso, você sobe os juros, né, para assumir o risco. Então a mesma coisa que vai acontecer. Bom, café, né, existe aí uma previsão de que o café possa ter também, deixa eu achar aqui o meu café, possa ter também um desgaste de preço muito grande. Por que o café pode ter um desgaste muito grande? A gente já está vendo, né, que ele fez 1, 2, 3, 4 vezes, né, bateu nesse 127, perdeu agora, e ele pode realmente descer mais ainda, né? Infelizmente, desde 2011 o café só perde valor, né? Vem caindo aí com muita força. Por que ele pode cair? Não esqueça que isso é dólar, tá? É dólar. Por que isso pode acontecer? Está acontecendo porque a gente estava com uma oferta espremida, né? A gente estava injusta, uma produção justa para um consumo justo, existia expectativa dos preços do café subirem, mas a retração com o Covid trouxe também o que? Trouxe uma retração de consumo de café muito grande, e aí nós enxergamos a possibilidade da queda grande, né? Nós, os analistas todos que eu consulto, leio, e coisas que eu recebo deles para compilar aqui para vocês e trazer a minha visão junto com a minha experiência de vida neste campo, tá certo? Então é isso que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de conversar com vocês aqui, tá? Então, eu sei que é um vídeo
comprido, né? Quase, aí tá indo para 25 minutos de vídeo. Eu sei que é chato, mas põe 2 vezes aí e assiste. Acelera o som. É isso que eu queria passar, né? O que nós precisamos olhar no meio de um nevoeiro desse, e quando a gente está com a velocidade meio alta, né? No meio do nevoeiro a gente fica bastante assustado, porque a gente não consegue saber o que vem lá na frente, se é uma reta ou uma curva. E aí as pessoas ficam tentando entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Então a visão, né, que me parece é que a partir de julho a gente consiga realmente uma retomada. O inverno está chegando, eu acho que o pico do Covid deve acontecer, se não está acontecendo neste momento, deve acontecer até junho. Dali julho para frente, eu acho que as coisas vão realmente começar a ter uma retomada. Essa retomada acontecendo, a gente pode ter a partir de setembro, outubro, um fôlego melhor na economia, né? Uma retomada melhor, as coisas podem acontecer de uma maneira nova, né? De uma maneira diferente. Então, vamos ver, vamos observar. Se isso acontecer, realmente fica muito barato o boi outubro, estaria extremamente barato. Carregar um boi daqui para lá, o boi é pesado, né? Mas de repente parece ser interessante, temos que observar, porque o mercado ainda está bastante incerto. Mas uma coisa que está certa é essa, né? Um boi outubro valendo menos que um boi maio, fica estranho, principalmente que o confinamento também está caro, né? O confinamento não está barato. Café o café normalmente ele é inelástico, ou seja, o preço dele não altera o consumo. Mas nesse momento não é o preço dele que está alterando o consumo, né? É um fator externo que está diminuindo o consumo. Então fica difícil, ele já vem aí de quase 9 anos de quedas, né? Se não 9 anos de quedas de preço. Colocar no semanal, volta em 2011, você vai ver que é uma queda única. Quem vendeu lá e está vendido até hoje fez uma fortuna. E a gente acha que de repente ele não possa cair mais, mas não existe nada mais barato que não possa ficar mais barato ainda, e nada caro demais que não possa ficar mais caro ainda nas commodities. Isso vocês levem como regra. E como diz meu grande amigo Caio, tá? Lucro não quebra empresa. Tá? Então eu adotei essa frase, tomei dele essa frase, lucro não quebra empresa. Então vamos tomando cuidado, vamos prestar atenção e vamos tentar nos nortear. Às 13 horas então a gente tem o USDA, vai ser importante, todos eles daqui para frente serão importantes, e vamos observando, vamos ver como é que o mercado vai reagir a isso tudo. Eu não estou muito otimista com os números que vem lá não, acho que vem estoques altos, né? É o que todas as casas de análise lá nos Estados Unidos estão comentando. Por isso que qualquer número contrário pode trazer um choque grande aí no mercado, né? E o USDA a gente sabe que ele pondera esses números, e às vezes a gente assusta e o mercado chacoalha muito. Tá bem? Se der, eu coloco mais um vídeo hoje no final do dia, se realmente tiver um movimento bastante forte. Quero ver se eu trago para vocês alguma análise em relação a esse fechamento aí, possa acontecer no mercado. E vamos ficar de olho, né? Vamos observar isso aí. Tá? Um grande abraço a todos.